Estamos evoluindo? Os 6 estágios da evolução consciente e desperta. Cada cultura vê a vida humana como uma progressão através de uma série de estágios. Esses sistemas podem ter sido desenvolvidos na tentativa de entender a evolução dos seres humanos e as vastas diferenças na inteligência humana. A busca por uma explicação pode ter começado com uma exploração dos 5 sentidos, com a capacidade de pensar e interpretar evoluindo dessa exploração e tornando-se o 6º estágio, e o desejo de ir além de tudo criando o 7º. Vemos essa evolução nos 7 chakras do sistema Kundalini, que indica com mais clareza o processo de desenvolvimento humano, porque é o ponto culminante e a combinação de todos os caminhos. Vemos isso também nos 7 degraus da escada de Jacó na tradição judaico-cristã. Os níveis de desenvolvimento humano também são simbolizados pela roda da vida budista, círculos concêntricos dispostos de acordo com o objetivo da vida. Essas pessoas no círculo externo estão apenas se agarrando à vida, para eles é uma questão de sobrevivência. Cada um de nós tem que passar por muitas vidas, do círculo externo para os círculos internos. Bem no ponto central da roda, está o Buda de luz infinita, o ponto que está completamente imóvel, equilibrado. Todos esses sistemas, yogis, cristãos ou budistas, podem ser usados como estruturas para aprender a discriminar, com cada nível ou círculo representando um refinamento adicional de nosso poder de discriminar. Níveis de consciência. A luz interior, o estado de Buda, a consciência crística, o Nirvana, como estágios específicos da mente, são frequentemente usados como ponto central ou meta do esforço e desenvolvimento humano. Essas ideias do passado continuam na vida atual, quando medimos nosso potencial como níveis em testes de inteligência. Mas mesmo a fase particular da vida em que estamos, é um indicador de desenvolvimento, porque alcançamos essa fase por meio das escolhas que fizemos, e essas escolhas dependem da discriminação que praticamos, nosso nível de consciência. É comumente aceito que certos preliminares devem ser cumpridos para atingir objetivos específicos. Por exemplo, o bebê não precisa saber tabuada, ou reconhecer a raiz de uma palavra em latim ou grego, nem é esperado que ele seja capaz de andar na corda bamba ou fazer ginástica. Mas há expectativas muito definidas de compreensão, comportamento e treinamento nesse estágio. Além disso, o que acontece nos primeiros anos de vida tem um impacto tremendo nos anos posteriores, e pode ser crucial para a possibilidade de desenvolvimento posterior. Falamos do bebê, da criança pequena, da criança em idade pré-escolar, da criança do jardim de infância, e do aluno do ensino fundamental. Esses vários estágios são aceitos como uma progressão lógica. Se considerarmos o potencial humano e seu desenvolvimento sob a mesma luz, veremos que os poderes e qualidades que podemos alcançar também evoluem por estágios semelhantes. Nova fase, novas habilidades. Sempre que entramos em uma nova fase, ou aprendemos uma nova habilidade, podemos detectar esses mesmos estágios, embora possamos passar por cada um deles muito rapidamente. O recém-chegado à física se sente tão ignorante e indefeso quanto um bebê. Para se tornar um astrônomo ou físico, é preciso possuir um certo nível de habilidade em matemática. Para se tornar um compositor ou regente, é preciso desenvolver a capacidade de ler música e tocar um instrumento. Ernest Wood nos deu uma nova abordagem aos antigos conceitos de níveis de desenvolvimento, para nos ajudar a entender os estágios que já percebemos na vida. Ele usa 5 estágios, para demonstrar a evolução da consciência humana e os poderes que podem ser desenvolvidos em cada um, sendo o último a plena realização do potencial de cada um. Acrescentei um 6º para indicar o potencial prometido pelo yoga. O surgimento do ser iluminado. Os 6 estágios formam divisões convenientes para nos ajudar a entender as complexidades da natureza humana, mas isso não significa que as pessoas sejam categorizadas exclusivamente em qualquer uma dessas divisões.
Na verdade, nunca funcionamos apenas em um nível, mas em vários ao mesmo tempo. No entanto, para avaliar com mais clareza os problemas que nos causam dor e apontar soluções que conduzam a um modo de ser mais iluminado, é necessário distinguir as várias fases. A primeira fase, homem mineral. Ernest Wood nomeou cada um desses estágios. O primeiro estágio é o homem mineral, representando pessoas que vivem de acordo com seus instintos, com pouca vontade de alcançar uma posição diferente ou aumentar seus conhecimentos. Nesse estágio, nada mais queremos do que satisfazer nossos apetites básicos por comida, abrigo e sexo. A inteligência está em seu nível mais baixo, então nossa capacidade limitada de aprender e lembrar torna impossível obter precisão nas habilidades, ou ampliar nossa compreensão, muitas vezes a ponto de não conseguirmos reconhecer a possibilidade de melhorar. Nesse nível, falta-nos reverência pela vida e apreciação da beleza na arte ou na natureza. Falta-nos iniciativa, e não assumimos responsabilidade por nossas ações. O segundo estágio. Homem vegetal. O segundo estágio é chamado de homem vegetal, também uma descrição adequada. Um grande número de pessoas vive como vegetais, embora talvez um termo melhor seja ervas daninhas, que invadem qualquer jardim cultivado, destruindo se não forem controladas. Podemos reconhecer em nós mesmos a ganância pela autossatisfação, que empurra tudo mais para fora de seu caminho. A ganância é a motivação para as pessoas principalmente nos estágios de desenvolvimento mineral e vegetal. A iniciativa e a criatividade ainda estão adormecidas, e a autogratificação é tão dominante que, se quaisquer forças mais sutis forem despertadas, elas serão cortadas pela raiz pela ganância e presunção prevalecentes. A terceira fase. Homem-animal. Homem-animal, o estágio seguinte, está mais consciente do ego e de seus jogos. Nesta fase, adicionamos astúcia à nossa agressividade vegetal, tornando-nos mais hábeis em controlar os outros, com pouca consideração pelo seu direito à dignidade. Embora ainda não tenhamos desenvolvido plenamente o apreço pelas expressões mais refinadas da criatividade, fingimos estar interessados. No entanto, simplesmente estar exposto a uma atmosfera criativa permite uma entrada lenta dessa dimensão em nossas vidas. Em sua ignorância sobre a vida e sobre si mesmos, há uma certa inocência nas pessoas nos estágios do homem mineral e do homem vegetal. Eles agarram as coisas sem saber o que podem destruir no processo. Eles podem até se deliciar com a destruição apenas pelo prazer de destruir. Mas à medida que nossa consciência aumenta nesses níveis, a destruição se torna um ato consciente e intencional e é feio. A caça não se limita mais à obtenção de alimentos para a sobrevivência, torna-se um ato de matar feio por si só. Quando o prazer entra em matar, ele não para antes de matar seres humanos. As pessoas que vivem principalmente no nível do homem-animal, aumentam seu abuso de poder em todas as áreas. A esperteza dele se disfarça de sabedoria, cobrindo a feiura com cada vez mais habilidade. Seu desejo de controlar vem em muitos disfarces. Sua intenção de explorar aumenta como uma onda crescente. Para quem está no nível do homem-animal, o sexo não é mais apenas uma função biológica, como para os que estão no estágio mineral ou vegetal, o sexo agora é usado principalmente para o prazer. O funcionamento biológico instintivo é a armadilha da Mãe Terra para continuar suas numerosas espécies. Muitas formas de controle de natalidade foram inventadas para evitar a possibilidade de gravidez e, assim, impedir a interferência em nossa busca pelo prazer. Nosso desejo de conveniência e nossa relutância em assumir a responsabilidade por filhos indesejados desencadeiam ações legais que se expandem em leis sobre, por exemplo, aborto, paternidade e pensão alimentícia. Ao não assumir a responsabilidade por seu comportamento sexual, homens e mulheres nesta fase ficam desamparados e, portanto, à mercê daqueles cujo único amor é o poder.
Esse poder é exercido em todas as áreas da vida, desde a publicidade que explora nossos instintos básicos até as políticas sociais que regem a família. A política de controlar o crescimento das populações e seu potencial de exploração é uma batalha em que aqueles que são controlados odeiam os controladores e os controladores odeiam aqueles que eles controlam. Podemos pensar na vida como uma escola, com as notas mais baixas tendo o maior número de alunos. À medida que o processo de aprendizagem continua, os números tornam-se cada vez menos, porque os problemas tornam-se cada vez mais complexos. Da mesma forma, o maior número de pessoas em nossa sociedade ainda está principalmente nos 3 primeiros níveis de desenvolvimento, e, embora possamos sorrir sardonicamente para os povos primitivos por criarem deuses e deusas com a esperança de que satisfaçam seus desejos, fazemos a mesma coisa. Podemos ver isso claramente na ênfase de nossa sociedade em comida e sexo. Muitas vezes usamos o sexo para gratificação puramente física, como expressão de poder pessoal, e para punição e recompensa. E embora reconheçamos que sua finalidade é a procriação, combatemos fortemente essa intenção da natureza. Nossas tentativas de contornar qualquer obstáculo à nossa gratificação sexual nos levaram a servir nossos próprios deuses e deusas do poder. Nos 3 primeiros estágios, aprendemos com os desafios que nos são apresentados pelas atividades e responsabilidades do sexo, amor, casamento, família e filhos, e aplicamos em nossa vida o que aprendemos, assim como alunos que passam de ano na escola. Mas o alto preço em dor e desapontamento, que vem da gratificação do eu a todo custo, traz a compreensão crescente da futilidade de tais atividades. O desejo de algo mais valioso ganha vida dentro de nós, algo que justifique o preço, e começamos a nos perguntar: por que estou aqui? Buscamos respostas para essa pergunta na religião, e na ciência, na filosofia e na política, ao longo da história. Nossas lutas no estágio animal nos obrigam a olhar mais de perto para esta questão, a elevar nossa visão, expandir nosso horizonte e, finalmente, dar o passo ousado para o próximo estágio, o do homem-homem. Aqui nos deparamos com a necessidade de controlar os instintos e tomar conta de nossas vidas. Mas a lógica não basta, e surge a compreensão de que é pela intuição que podemos dar o salto. A 4ª etapa. Homem-homem. O 4º estágio da vida, chamado homem-homem, significa tornar-se verdadeiramente humano. Passamos a ter consideração por nossos semelhantes, apreciamos suas realizações e reconhecemos que a competição é fruto de nossa luta pela sobrevivência. Agora podemos entender a sobrevivência sob uma nova luz. Nesta fase precisamos de novas visões, para dar sentido à vida. O fardo das 3 primeiras etapas não é facilmente descartado, e a perspectiva do novo horizonte parece tão vasta e avassaladora que podemos facilmente desanimar. Nossos modos familiares ainda são atraentes. Podemos sentir a agonia de estar perto de algo que está lutando para emergir das profundezas do nosso ser interior, mas é retido por um medo indefinível. Nesse nível, começamos a aplicar a discriminação com rigor. Começamos a questionar a origem da moral da nossa cultura, como surgiram, se são apenas tabus do passado, ou se ainda têm validade. Ética, responsabilidade e compromisso versus a busca do prazer puramente pessoal estão sob nosso escrutínio. O que antes considerávamos certo, torna-se cada vez mais questionável, quando entramos no 4º estágio. Ao considerarmos novos pontos de vista, surge a questão de saber se devemos ou podemos mudar nossas atitudes em relação ao sexo. O sexo pode se tornar um poder transformador, que nos eleva a um estado diferente de consciência. Nossa busca por valores mais elevados requer autodomínio e controle dos impulsos sexuais. Nesse nível, podemos considerar pela primeira vez uma ideia como celibato ou castidade, ou podemos procurar um relacionamento sexual mais satisfatório, que agora inclua o amor.
Neste ponto, nos perguntamos pela primeira vez o que o amor significa para nós. O amor sexual implica uma qualidade diferente de interação, e talvez uma nova dimensão seja acrescentada ao que antes era um instinto simples e bruto. À medida que nos cultivamos e avançamos lentamente no caminho da evolução, algumas leis dos 3 primeiros estágios não se aplicam mais ou mudam drasticamente. Na história humana, o conceito de amor emergiu lentamente do mundo da experiência puramente sensorial. A ideia de amor só poderia surgir depois que nosso desejo por mais do que gratificação direcionasse nossa visão para além da experiência meramente física. Desse anseio, surgiu tanto o conceito cristão de amor altruísta, ágape, que causou grande impacto nas formas de pensar e viver no mundo ocidental, quanto os ensinamentos orientais que exigem autodomínio, controle do impulso sexual básico e a capacidade de abandonar a ganância e renunciar à vontade própria. Quando esses princípios são aplicados em nossas vidas, uma nova atmosfera é criada na qual o amor pode se desenvolver e nos permitir transcender os níveis inferiores do ser. Do ponto de vista yogi, quando nos tornamos verdadeiramente humanos, nosso despertar para o propósito e os valores mais elevados da vida mostra que entendemos, talvez apenas intelectualmente a princípio, a relação entre a consciência individual e a consciência cósmica. Com essa consciência crescente, nossa capacidade de aceitar responsabilidade se expande, porque compreendemos mais plenamente nosso caminho pessoal de evolução. Perseguindo o objetivo da consciência superior. As pessoas estão em muitos estágios diferentes de desenvolvimento. Mas a única diferença real entre eles é que alguns sabem que são divinos e outros ainda não têm essa consciência. Em muitas vidas, cada um de nós passou pelas formas inferiores de evolução e em cada vida nos refinamos. Participamos do curso da evolução, como entendemos e fomos capazes de realizá-lo. Agora, neste nível de nos tornarmos verdadeiramente humanos, podemos escolher não ser controlados pelos instintos inferiores, e nossa expressão sexual assume qualidades diferentes, assim como tudo na vida. Mas devemos lembrar que há uma interação das forças dentro de nós. Nunca funcionamos em um nível apenas, mas em vários ao mesmo tempo. Por exemplo, há uma interação dos sentidos o tempo todo. Nunca apenas vemos, mas ao mesmo tempo também ouvimos, sentimos, provamos e cheiramos. Portanto, não podemos sempre esperar que estejamos operando apenas no nível mais alto. Nossa crescente consciência e desenvolvimento trazem a percepção de que perseguir o objetivo da consciência superior traz consigo uma certa obrigação. Uma vez que comemos da árvore do conhecimento, temos responsabilidade. Neste ponto, devemos decidir se nosso desejo pela consciência superior é, ou não tão premente, que devemos persegui-lo a todo custo. É difícil mudar a natureza humana, até que tenhamos alcançado os primeiros graus de consciência, de nos tornarmos verdadeiramente humanos. As mudanças envolvidas envolvem sofrimento por um tempo, mas o sofrimento que resulta da ganância, egoísmo e autoglorificação é interminável, e não diminui. A construção do caráter, portanto, é o primeiro passo necessário. Na tradição yogi, o próximo passo é fazer a importante pergunta: qual é o propósito da minha vida? A quinta etapa do ser espiritual. Homem-Deus. Após o 4º estágio da natureza humana, nos aproximamos do 5º estágio do ser espiritual. Homem-Deus. Aqui sabemos que nossa busca por valores superiores e desenvolvimento espiritual é cooperação com nossa própria evolução. Agora pode entrar em nossa mente o pensamento de que o propósito da vida não é o orgasmo. A consciência da natureza fugaz dessa experiência traz dor, porque percebemos que realmente estamos sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, reconhecemos que sempre estivemos sozinhos. A abelha ocupada da mente com seu zumbido contínuo nunca nos permitiu reconhecer esse fato antes.
Começamos a entender também que nosso propósito, como habitantes dos reinos espiritual e físico, é ir além dos aspectos animais do físico e encontrar nosso caminho para a consciência superior. No nível do homem-deus, queremos trazer os filhos ao mundo conscientemente. Não como um subproduto do prazer sexual, mas como indivíduos cujos passos podemos guiar para a glorificação da vida divina. Este é o estágio em que reconhecemos que somos uma ponte entre dois mundos, o mundo material físico e o mundo espiritual, e temos uma consciência que é em si um poder, um vórtice de energia que é indestrutível. Nossa fome de aclamação é substituída por uma fome de conhecimento verdadeiro, à medida que nossa busca pela luz começa, nossa busca pela essência interior. Através de um intenso processo de pensamento e discriminação, neste nível elevamos a relação conjugal, e agora almejamos o casamento místico. E com a compreensão intuitiva de que adiante, existe uma união maior da consciência individual com a consciência de Deus, percebemos que a expressão física do sexo pode não ser essencial. Não há repressão e não há luta, porque lançamos nossa fundação. Mesmo em certos sistemas tântricos, que fazem uso da força sexual, não há busca de gratificação pessoal, mas uma rendição a qualquer forma, em que a energia sexual possa ser expressa. Nesta fase começamos a ter a intuição de um paraíso perdido. Começamos a entender que esta existência física não é nosso lar adequado. Em cada religião encontramos histórias que tentam responder à questão principal de por que estamos aqui e por que o paraíso foi perdido. No cristianismo, há a história dos anjos caídos. Uma das histórias orientais conta como, certa vez, houve um grande incêndio na terra. As águas vieram, apagando o fogo, e os jovens deuses no meio do céu, assistindo ao drama abaixo, disseram: agora que a Terra está normal novamente, vamos ver como ela é. Assim, os jovens deuses desceram ao plano terrestre. Alguns vieram e se foram, mas outros ficaram muito tempo na Terra, e foram capturados por sua curiosidade. Seus corpos finos e etéreos tornaram-se tão condensados e endurecidos, que não puderam retornar ao meio-céu. Os outros deuses do meio-céu, que voltaram para buscá-los, disseram: por causa do que vocês estão fazendo, vocês não podem voltar. Seus corpos ficaram muito pesados. Assim, os jovens deuses terrestres ficaram preocupados e disseram uns aos outros: se nossos corpos ficarem pesados, eles morrerão como os corpos de todos os outros animais. Mas eles viram que os animais podiam se reproduzir e os imitaram na esperança de que pudessem reencarnar e finalmente encontrar o caminho de volta para casa. Talvez possamos considerar isso a fonte da ideia da queda da humanidade. Na mitologia hindu, Brahma criou 4 filhos nascidos da mente. A história pode estar nos dizendo simbolicamente que a procriação pode ser o resultado não apenas da união física, mas também do poder da mente sobre a matéria. Para sair do reino animal, devemos olhar para o sexo de uma nova maneira. Quando a saudade da nossa casa celestial se torna intensa, podemos aceitar a possibilidade de que, libertando-nos do peso do pensamento habitual, possamos fazer o caminho de volta. A prática do yoga nos oferece essa escolha. O 6º nível. A união divina. A união divina, o 6º nível, pode ocorrer de várias maneiras. Pode incluir o corpo físico, e pode transcender o corpo físico. O ser humano que atinge o 6º nível de homem liberado, tendo alcançado o potencial prometido pelo yoga, serve de exemplo para os demais seguindo as orientações que estão expostas em todas as escrituras. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar, só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.